Deus pela vida do pastor Tiago, pela pastora Camila, que foram os canais que estenderam esse convite a nós para estarmos aqui. Deus abençoe o pastor Tiago, uma bênção recalcada, sacudida e transbordante, tá bom? Deus abençoe pastor Afonso, todos os pastores presentes aqui, pastor Elci, Ezequiel, pastor. Deus abençoe a todos os obreiros presentes aqui. Meu amigo Juan já deu lugar aqui, amanhã vai bradar aqui, né? E eu sei que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Faço-me acompanhado da mulher mais linda que tem no Brasil, que é a minha esposa. Vocês viram já ela louvando aqui. Talvez daqui a pouco ela louve mais o hino. Vamos ver como vai ser o andamento aqui do nosso culto. Mas Deus colocou ela no meu caminho para andar comigo, não é? E louvo a Deus pela vida dela. Deus abençoe minha vida, tá bom? O que a igreja veio fazer aqui? Meu Deus, vocês já desaprenderam, tá vendo? O que a igreja veio fazer aqui? Glória a Deus. Então, eu venho lá de São Paulo, são 593 quilômetros, gastei 8 horas e 10 minutos, trabalhei o dia inteiro, depois viajei a noite inteira, passamos o dia aí trabalhando hoje, né, ministrando a aula, e agora estamos aqui glorificando e exaltando ao nome do Senhor. Então eu sei que você não tem direito de dizer que está cansado. Só quem pode dizer aqui que está cansado é o pastor Tiago, que ficou me esperando o tempo inteiro chegar, depois veio cedo trazer café da manhã, depois foi buscar o Juan no aeroporto, o voo atrasou, ficou lá esperando o Juan. Eu falei para a Camille, esse valente está cansado, mas está aqui adorando o nome do Senhor. Então, nós não temos direito de dizer que estamos cansados. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Amém ou não amém? Então, a regra é clara. A regra é clara. Quanto mais a igreja adorar, mais rápido o pregador termina. Quanto mais a igreja ficar calada, mais longe o pregador vai. E me falaram aqui que eu podia ir até 5 da manhã. Vamos ler aqui todo mundo para acompanhar, que eu quero ver se a igreja acompanha isso aqui com a gente. O fogo está sobre o altar, arderá nele, não se apagará. Repita comigo, não se apagará. Mas o sacerdote acenderá lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura e ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Eu sei que você conhece esse versículo, então vamos bradar ele com força lá do pulmão, em situação de voz profética, adorando o nome do Senhor. Tem coragem? Vamos bradar no 3. 1, 2, 3, e o fogo... É isso mesmo, senta dando glória ao nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus, aleluia. Capítulo 6 do Levítico, irmãos, ele é o capítulo de ordem, de organização, tá? Então eu recomendo os irmãos, e já aconselho a todos, para que tire um tempo da sua vida, um momento da sua vida, para examinar, estudar o livro de Levítico. Porque muitas vezes nós deixamos os livros do Pentateuco passar batido. Como dizemos, é do Antigo Testamento, já passou, não precisa estudar. E na verdade, ele tem muitas premissas que nos ajudam na nossa vivência com Deus ainda hoje. Por isso eu quero começar recomendando aos irmãos, para aquele que ainda não teve oportunidade de examinar os capítulos do Levítico, tire um tempo na sua casa, tire um tempo no seu devocional e medite nesse capítulo do Levítico. O Levítico,
ele é dividido em várias porções. Essas porções eram lidas na sinagoga. O termo usado era parashá, como se fosse uma fatia de pizza, que cada dia ele comia um pouquinho, cada leitura ele se alimentava um pouquinho. É isso mesmo que eu estou te dizendo. Quanto mais você medita, quanto mais você lê, quanto mais você examina, mais você se alimenta da palavra, porque é a palavra que nos sustenta, é a palavra que nos alimenta, é a palavra que nos levanta, é a palavra que nos fortifica, é a palavra que nos anima, é a palavra que nos mantém de pé, é a palavra que nos mantém alicerçado, é a palavra que nos mantém sustentados, é a palavra que nos mantém adoradores na presença de Deus. Então, meditar na palavra é entender a veracidade do que é adoração a Deus. É entender a veracidade do que é real adoração a Deus. E o capítulo 6 do Levítico é uma parashá de Teshuvá que trata sobre a organização do culto. Preste atenção, porque o culto ele é público, o culto ele é voluntário, o culto ele é individual. Então você adora com o que você tem, você adora como você pode, você adora onde você pode, você adora do jeito que você pode, você adora com o que eu vou repetir para você da glória. Você adora com o que você tem, você adora com o que você pode, você adora com onde você está, você adora onde Ele te colocou. Se tem roupa bonita, você adora. Se tem a roupa mais ou menos, você adora. Se está com dinheiro no bolso, você adora. Se está com a conta bancária vazia, você adora. Se está com a conta cheia, você adora. Se está de carro zero, você adora. Se está a pé, você adora. Porque culto é prestar homenagem a quem merece. É prestar homenagem ao Todo-Poderoso que nos amou primeiro. Só que o culto tem que ser organizado. Não entenda errado, pastor Afonso. Não existe nos 1189 capítulos da Bíblia e em nenhum dos 31.173 versículos não existe algo que proíba algum tipo de adoração. Não existe isso, mas eu consigo encontrar em várias passagens da Bíblia mencionando sobre a falsa adoração e a verdadeira adoração. Porque quando eu presto culto de maneira desordenada, eu paro de ser um verdadeiro adorador e me torno um falso adorador. E aí o Espírito grita à igreja: eis que estou procurando os verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade. Ele não adora obrigado, ele não adora forçado, ele não adora porque tem que estar, ele não fica de cara amarrada, ele não fica de cara fechada, ele presta culto porque entende que ele me amou primeiro, que ele me chamou primeiro, que ele me guardou primeiro, que ele me sustentou primeiro, e por isso eu louvo o nome dele. O culto é organizado, mas infelizmente, irmãos, eu sei
gravado aqui, vai para as mídias sociais. Mas eu não tenho receio de falar. Deus tem me levado a muitos lugares e tem me dado a oportunidade de participar de diversos cultos. Então eu tenho legalidade para falar com os irmãos aqui que muitas pessoas vêm para a igreja. Preste atenção em mim, não converse. Muitas pessoas vêm para a igreja e esquecem-se de cultuar. Eu vou falar isso aqui porque é sério. Muitas pessoas vão à igreja e esquecem-se de cultuar. Tá? E aí, pastor Afonso, as pessoas que são frívolas, não é nem mais gelada, é frívola, que já perdeu todas as emoções por Deus, que já não sente mais a presença de Deus, que já não sente mais o toque de Deus, ainda quer massacrar a quem presta culto, ainda quer criticar a quem presta culto, não adora, não se prostra, não chora, não se rasga e ainda quer oprimir quem está se lançando na presença de Deus. Lembra lá? Da tal da Maria que quebrou o odre nos pés, ungiu a cabeça, começou a lavar os pés do mestre, a enxugar com os cabelos, e o mestre alegre, todo mundo espantado, um tal de Judas olhou e disse: por que ela faz isso? Ela é doida, podia jogar isso daí, vender e dar aos pobres. Judas não entende nada do teu culto. Tem gente que olhou para mim com cara de interrogação. Olha para o crente mais bonito do teu lado aí. Eu sei que isso aqui é mania de pregador, eu sei. Olha para o crente mais bonito para o teu lado aí. Se não tiver ninguém bonito, olha aqui para o pastor Elci. Está todo bem arrumado com esse blazer maravilhoso aí, ó. Olha aqui, olha para o crente mais bonito do teu lado e diz para ele, diz para ela: Judas não entende nada do teu culto. Judas não entende nada do teu culto. Ele não sabe por que você ora, ele não sabe por que você dá glória, ele não sabe por que você adora, ele não sabe por que você chora, ele não sabe por que você canta, ele não sabe qual é o motivo de você levantar de manhã e agradecer, ele não sabe qual é o motivo de você estar nesse culto levantando a mão e louvando ao nome do Senhor. Só quem sabe como você está aqui hoje é você e o Espírito de Deus que te conduziu por águas tranquilas para se achegar neste lugar. Então não perca tempo. Se você é o adorador, levanta a mão direita para o céu, levanta a tua mão e tributa honra e glória ao nome daquele que é digno de todo. Aleluia, 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 aleluia. Eu costumo dizer, Juan, que o culto ele é organizado, mas nós não podemos deixar a nossa liturgia impedir-nos de cultuar. Tem gente que passa o culto inteiro olhando a vida dos outros. Tem gente que passa o dia inteiro, o culto inteiro, se preocupando com as pontas do cabelo, se preocupando com a sujeira do dente. A gente está aqui em cima do altar e nós observamos isso todo dia. Tem pessoa que fica limpando o dente dentro do culto, ao invés de prestar culto ao nome do Senhor. Estou mentindo, pastores?
crente que faz qualquer coisa, não pode passar uma mosca que ele está prestando atenção, menos em cultuar ao nome do Senhor. Pergunta para ele como a irmã fulana veio vestida, pergunta para ela como o cicrano estava, ele sabe exatamente. Agora pergunta o que foi lido na palavra inicial para ver se ele sabe. Isso é culto na onde? Ainda quer criticar porque o fulano desafinou. Ainda quer criticar porque o Beltrano errou a letra. Ainda quer reclamar porque o cicrano não sabe tocar bem. Ainda quer reclamar porque o fulano não tem uma oratória excepcional. Ainda quer criticar porque o Beltrano dirigiu o culto errado. E só você que é o alecrim dourado não prestou culto ao nome do Senhor. Judas não entende de culto. Judas entende de tomar conta da vida dos outros. Tome cuidado com Judas. Porque hoje ele está falando mal dos outros para você. Amanhã ele está falando mal de você para os outros. Não dei ocasião ao diabo. Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Às vezes o Judas está possuído por uma ação maligna para impedir você de cultuar ao nome do Senhor. E você está olhando com olhos carnais e não está percebendo que esse crente meia boca que senta do teu lado, critica todo mundo, fala mal de todo mundo, reclama de tudo na igreja, ele está sendo usado pelo diabo para tirar você da fiação com Deus. O joio vai crescer, é normal. O que não é normal é o trigo ficar querendo andar igual o joio. Com conversa de joio, com conversa de pecado, com conversa de crítica, com conversa de ofensa. Te chamou para orar alguma vez? Te chamou para vir para a consagração alguma vez? Te chamou para vir para o culto de ensino alguma vez? Não chamou, mas falar mal do pastor ele sabe. Me dá licença que eu vou mais longe. Culto é organizado. Esse daí que só sabe criticar a igreja, pode reparar, é aquele que não dá R$1 para investir no altar, mas quer ficar falando mal da igreja. Pode ter certeza, reclama da reforma, reclama do som, reclama disso, reclama daquilo, mas não contribui com R$1 dentro da igreja. Não regaça a manga para fazer nada na organização de um congresso como esse. Eu sei que é difícil dar glória. Eu sei que é difícil dar glória com uma mensagem como essa, mas eu não posso ser infiel ao que Deus colocou no meu coração. Eu carrego o peso de transmitir a voz de Deus por onde eu passar, e jamais eu vou ser infiel com aquele que me chamou nesta obra. O culto é organizado. O capítulo 6 começa a dimensionar o culto. O capítulo 6 começa a organizar o culto. Começa a dizer ao culto como que o culto tem que ser. Começa a dizer àqueles que são participantes da igreja como que a igreja tem que ser. E as pessoas estão tão esquecidas de cultuar a Deus, que nós que estamos aqui em cima do microfone, temos que ficar fazendo situações, metodologias pedagógicas, para trazer a atenção do público de volta para Deus. E ainda somos criticados por isso. Somos criticados quando pedimos para o irmão pegar na mão do outro. Somos criticados quando pedimos para o irmão ajudar o outro. Somos criticados quando pedimos para a igreja levantar a mão e dar glória, sendo que nós estamos tentando trazer a igreja para adoração a Deus.
Vou te fazer uma pergunta para você fechar teu olho e pensar. 5 segundos de cabeça curvada, de olho fechado. E eu quero que você pense agora, neste ano de 2026, qual tipo de adorador foi você? Você foi a pessoa que lava os pés de Jesus e enxuga com o cabelo? Ou você é aquele que está criticando o culto dos outros? Não me responda, é retórica, medite com você. Você chega na igreja pensando em todos os problemas da igreja, menos em adorar ao nome do Senhor? Ou você é um adorador? Você reclama do pregador que manda chacoalhar o outro, que manda pegar na mão, que manda dar glória e não dá glória? Ou você veio se rasgar e se lançar na presença do Senhor? Ou você veio queimar a noite inteira? Ou você veio incendiar? Ou você tem sido conectado com a essência de Deus? Porque se você está se colocando na posição de Judas, criticando, reclamando, humilhando, apontando, eu quero te convidar essa noite a ser um verdadeiro adorador. Volte para a essência, volte para a palavra, volte para a presença de Deus. Os olhos do Senhor estão como chama de fogo sobre toda a terra, buscando os maus e os bons, e tem adorador aqui essa noite para glorificar o nome do Senhor. É culto, irmão. É culto é individual, é entre você e o Espírito de Deus. Eu não sei se você vai pular, se você vai gritar, se você vai aplaudir, se você vai chorar, eu não sei nada disso, porque isso é como o Espírito se move em você. Mas de uma coisa eu sei, a única coisa que o Espírito de Deus não vai te mandar fazer é ficar olhando para a vida dos outros e deixando a sua vida espiritual para trás. Põe a tua boca no pó, porque talvez ainda haja esperança. Aleluia. 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 São tempos difíceis, mas ainda tem gente com a chama acesa. Aleluia, aleluia, aleluia. É tempo de escassez espiritual, mas ainda tem gente conectado com a essência. É tempo de complicações inumeráveis na igreja, mas ainda tem crente conectado com a essência que decidiu manter a chama acesa. Aleluia, 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 aleluia. É isso que é culto, aleluia, 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 aleluia. Comece a prestar culto ao nome dEle. Comece a glorificar ao nome dEle. Comece a tributar honra e glória àquele que é digno de honra e de glória. Comece a tributar adoração àquele que te amou primeiro. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. A presença do Espírito de Deus paira entre nós. Os sinais do Espírito de Deus já pairam entre nós. Assim como ele pairava sobre as águas no Gênesis 1, ele paira sobre a igreja essa noite. E nesse congresso extraordinário, nós seremos acessos, incendiados, conectados com a essência, e nos conectaremos com outros e inflamaremos as outros.
com a essência do poder de Deus. É culto, é culto, é culto individual, é culto. É culto. É culto, tem gente chorando, tem gente batendo palma, tem gente cantando. Isso é culto. Isso é culto. É como você se comunica com o Pai. Isso é culto. Aleluia. 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 Isso é uma atmosfera espiritual, uma atmosfera de culto. Eu cheguei em obra de restauração há 22 anos atrás e era isso aqui, era a gênese histórica de voltar à Bíblia, cheio da essência de Deus, cheio da manifestação do Espírito de Deus, cheio da manifestação da palavra, cheio de adoradores adorando o Pai em espírito e em verdade, que não se cansava, que não se fadigava de entoar honra e glória ao nome do Senhor. É individual, irmão. É individual. Não adianta ficar olhando para minha cara. Se você esperar de mim, você não recebe nada. É individual. É individual. É entre você e o Pai. É entre você e o Rei. É entre você e o Todo-Poderoso. É individual. O culto é ímpar. É individual. Não adianta você falar que o culto é quente, que o culto é frio, que o culto é isso, que o culto é aquilo. Se quem presta o culto é você. Ele te acendeu, Ele incendiou a chama do Espírito de Deus em você, Ele te lavou na graça do Espírito de Deus, Ele te conectou com a essência do sobrenatural, Ele te mostrou a palavra, Ele esclareceu os teus olhos para o poder de Deus na terra. Ele que te amou, que te chamou, que cuidou, que zelou, que trabalhou, é Ele. É Ele, é Ele, é Ele, é Ele, porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Glória, pois, ao nome dele eternamente. Romanos 11:36. Ele nos incendiou, Ele acendeu a chama, porque segundo diz Efésios 2:8, nem a fé que nós temos é nossa. Preste atenção nisso, nem a fé que nós temos é nossa. Sabe, pastor, até a fé que Ele plantou em nosso coração, foi Ele que despertou em nós. É impossível. Pastores, líderes, preste atenção nisso. É impossível alguém reconhecer o seu estado pecaminoso se não for tocado pelo Espírito de Deus. Não adianta discutir, não adianta brigar, não adianta você ficar estressado, não adianta você ficar nervoso.
Uma pessoa só pode reconhecer o seu estado miserável, o seu estado pecaminoso, se ela for convencida pelo Espírito de Deus. Nenhum ser chamado humano, pastor Afonso, tem a capacidade de reconhecer os seus pecados, se não for tocado pelo Espírito de Deus. Nenhum. Porque quem convence o homem da justiça, do juízo e do pecado é o Espírito de Deus, que nos incendiou. E ele falou: agora você mantém a chama acesa. Ele foi lá no lamaçal, nos arrancou do lamaçal, nos ergueu do monturo. O salmista diz que nós estávamos entre os desválidos. Estava dentre aqueles que valiam menos do que nada. Não me peça para explicar isso. Eu não sei como é possível alguém valer menos que nada. Não me peça para explicar isso. Nada é nada, é um vazio nada. E ele diz que tinha gente que valia menos que nada. Você sabe de onde ele te resgatou, não sabe? Você sabe do lamaçal que ele foi te buscar, não sabe? Você sabe quem era você antes de Cristo, não sabe? Você ainda lembra quem era você antes de ser tocado pelo Espírito de Deus, não lembra? Éramos menos do que nada. Mas ele foi lá no monturo, no meio do lamaçal, com sua roupa despida de glória. Não teve por usurpação ser igual a Deus. Antes esvaziou